Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. O segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 1. A descendência de Jacó no Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naphtali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que tinham o sangue de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se. Assim foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. A escravidão no Egito. Levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo egípcio: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia! Usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós, e saiam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, além de todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. E disse: Quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são fortes e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, Deus estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio,
mas a todas as filhas guardareis com vida. O nascimento de Moisés, capítulo 2. E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E a sua irmã ficou de longe para saber o que aconteceria ao menino. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. E, abrindo-a, viu o menino que chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, pois disse: porque das águas o tenho tirado. Moisés foge do Egito. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu para ver os seus irmãos, e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou para um e para outro lado, e, vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e viu que 2 homens hebreus contendiam. Então Moisés disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. Lá se assentou junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, dando de beber ao rebanho. E, voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que hoje tornaste tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância, dando de beber ao rebanho. E disse Reuel às suas filhas: e onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o, para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. Depois ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito,
Os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. Assim o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Moisés e a sarça ardente, capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor Jeová em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor Jeová que se virava para ver, bradou Deus a Moisés do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: eis-me aqui. E disse Deus: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais Deus: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor Jeová: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que eu lhes direi?
E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais Deus: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e assim se lembrarão de mim de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: O Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, me apareceu, dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, assim irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhes: O Senhor, Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixai-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir, e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. Então acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede vaso de prata, vaso de ouro e vestes, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Os milagres de Moisés, capítulo 4. Então respondeu Moisés e disse a Deus: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor Jeová não te apareceu. E o Senhor Jeová disse-lhe: Que é isto na tua mão? E Moisés disse: Uma vara. E Deus disse: Lança na terra.
E Moisés a lançou na terra, e esta se tornou em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor Jeová a Moisés: estende a tua mão e pega pela cauda. E estendeu Moisés a mão e pegou a cobra pela cauda e se tornou numa vara em sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor Jeová: põe agora a tua mão no teu seio. E, tirando a Moisés, viu que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse o Senhor Jeová: torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou Moisés a colocar a sua mão no seio. Depois tirou-a do seu seio e viu que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te derem crédito, nem crerem na evidência do primeiro sinal, crerão na evidência do segundo sinal. E se acontecer que ainda não creiam nestes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. Então as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor Jeová: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor Jeová: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Moisés, porém, disse: meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor Jeová contra Moisés, e disse o Senhor Jeová: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e mandarei que ele também venha ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhes falarás e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo. Acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com a qual farás os sinais. Moisés volta para o Egito. Então Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: eu irei agora e voltarei a meus irmãos que estão no Egito,
para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Disse também o Senhor Jeová a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou então Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento para a terra do Egito, e Moisés levou a vara de Deus na sua mão, e disse o Senhor Jeová a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o meu povo. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor Jeová: Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Por isso eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor Jeová encontrou a Moisés e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos seus pés e disse: certamente tu és para mim um esposo sanguinário. Então o Senhor Jeová o deixou, e ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse o Senhor Jeová a Arão: vai ao deserto, ao encontro de Moisés. E Arão foi e encontrou no monte de Deus e o beijou. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor Jeová, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então Moisés e Arão ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel, e Arão falou todas as palavras que o Senhor Jeová falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu quando ouviram que o Senhor Jeová visitara os filhos de Israel e que conhecia a sua aflição. Inclinaram-se e adoraram. Moisés e Arão falam com Faraó. Capítulo 5. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E Moisés e Arão disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada.
Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis o povo interromper as suas obras? Ide às vossas obrigações. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas obrigações. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui por diante não tornareis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes imporeis a mesma conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Sobrecarreguem o serviço destes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai vós palha onde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre ele, dizendo estes: Por que não acabastes vossa tarefa, fazendo tijolos como antes, assim como ontem e hoje? Por isso os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos? Além disso, teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é quem tem a culpa. Mas Faraó disse: Vós sois ociosos, por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. E depois agora, trabalhai, palha porém não se vos dará, contudo dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: Nada diminuireis de vossos tijolos da tarefa diária. E encontraram a Moisés e a Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhes: O Senhor Jeová olhe para vós e faça juízo, porquanto nos fizestes feder diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor Jeová, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de maneira nenhuma livraste o teu povo. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto
e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Senhor Jesus, há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes, para que entre no teu coração. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém e amém. Senhor Jesus.